Olá, primeiro ano. Dando continuidade aos nossos estudos à distância, então, veremos agora o módulo 11 de redação, que vai tratar sobre argumentação 3, ou seja, a continuidade que nós hoje estamos estudando a respeito da argumentação. Bom, primeiro, então, nós vamos ver sobre a estrutura do raciocínio. Premissa é a ideia da qual se parte na formulação de um raciocínio. É um tipo de proposição inicial, que seja verificável ou não, encadeada a outra premissa, gerando aí uma proposição final. Veja um exemplo. Primeira premissa: se todo ser humano tem direito à vida. 2. E a pena de morte é uma negação ao direito à vida. 3. Um país que respeite os direitos humanos não pode comportar a pena de morte. Percebam que eu parti de duas premissas e concluí uma terceira. Repare que 1 e 2 são as premissas iniciais que geram a 3, uma proposição final a partir das duas primeiras. Para encadear as duas premissas iniciais, precisa-se de algo muito comum entre elas. Neste caso, o que está em comum aqui? Direito à vida. A primeira eu afirmo que todo ser humano tem direito à vida. Na segunda eu digo que a pena de morte está negando esse direito à vida. Perceba que a conclusão, a terceira, é sempre a conjugação das duas informações essenciais, a ambas as premissas iniciais. Direito humano à vida, que é o que está em comum entre as duas, e a pena de morte, que é a questão contrária aí à ideia, né, a premissa que eu estou defendendo. Bom, a verdade no raciocínio. A verdade no raciocínio se trata de analisar a relação que as premissas possuem com a nossa realidade humana externa, verificando a sua autenticidade de conteúdo. Por exemplo, todo ser humano tem direito à vida. Essa é uma perspectiva da ética moderna, construída no direito inglês dos séculos 17 e 18, segundo a ideia de direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Para os intelectuais ingleses, todo animal reconheceria naturalmente, por atribuição divina, sua própria necessidade de sobreviver, de ser livre e de tomar posse de objetos necessários à sua existência. Como o ser humano seria o único animal que cria um código social de convivência, materializado na figura da lei, caberia a ele redigir seus códigos sempre a partir desses três pilares naturais e irrevogáveis. Pouco depois, o filósofo prussiano Immanuel Kant levou essa questão mais a fundo e afirmou que só poderíamos praticar aquilo que nossa razão nos demonstrasse como correto. Matar não poderia ser correto, pois se generalizada a ação, todos os seres humanos morreriam. Dessa forma, os filósofos do direito cunharam o que chamamos hoje de direitos humanos, dos quais grande parte dos países do mundo é signatária e que norteiam muitas constituições. Então aqui eu tenho um esclarecimento sobre todo ser humano ter direito à vida. Bom, a validade, diferente da verdade, ela trata da forma do raciocínio, ou seja, a forma como se encadeiam as premissas e conclusões. Um raciocínio pode carregar ideias verdadeiras, mas ser encadeado de maneira incorreta, tornando-se inválido. Então tem a diferença entre a verdade e a validade. Vejam a validade o exemplo. Primeiro, João afirma que proteína é nutritiva. 2. João é nutricionista. 3. Logo, proteína é nutritiva. Perceba que tanto as duas premissas quanto a conclusão podem ser verdadeiras, Olha as duas primeiras. João está afirmando que proteína é nutritiva. João é nutricionista. E aí daqui eu concluo com a terceira. Mas a autoridade de João não torna o argumento formalmente válido. Por quê? Não é porque o João é nutricionista, que ele afirma que proteína é nutritiva, que nós podemos aí generalizar e dizer que proteína é nutritiva somente a partir do que o João disse. Chegamos a uma conclusão que é verdadeira, sim, na nossa realidade, mas ela foi apresentada de forma inválida. A falsa analogia e o apelo à autoridade, que foi o recurso utilizado, que é apelar para alguém, uma referência, são exemplos de formas inválidas de raciocínio e de argumentação. Então, você não pode utilizar aqui como valor de autoridade, um artigo, uma referência de autoridade, alguém que é anônimo, desconhecido, que não é exatamente um especialista, porque aí você transformou o seu raciocínio em inválido. Ele pode ser verdadeiro, mas a forma como ele for apresentada, se não tiver validade, ele perde, então, o seu valor. O silogismo. Silogismo é o formato conhecido como formato lógico de Aristóteles. Ele constitui de uma premissa básica junto à outra, que resulta numa conclusão lógica. Observe aqui. Primeira, todo homem é mortal. Segunda, Sócrates é homem. Terceira, logo, Sócrates é mortal. Perceba que esse recurso funciona como uma expressão matemática. A mais B é igual a C. Na A eu afirmei que todo homem é mortal. Na 2 eu afirmei que o Sócrates é homem. Então o que eu posso concluir a partir dessas duas afirmativas? Logo, Sócrates também é mortal. Já que ele é homem, todo homem é mortal, conclui então que Sócrates é mortal. Tá bem? Unindo as premissas 1 e 2, temos a conclusão do item 3.
O silogismo pode se dividir em dois, dedutivo ou abdutivo. O silogismo dedutivo e abdutivo. Veja os exemplos. Primeiro, tem um imenso canteiro de rosas vermelhas. 2. Essa rosa pertence ao canteiro. 3. Logo, essa rosa é vermelha. Neste caso, a gente tem a informação trazida de pertencimento ao conjunto. A rosa pertence ao canteiro, estou afirmando, que traz uma conclusão. A rosa precisa ser vermelha. Aqui é um silogismo por dedução. Você deduz a partir das minhas afirmativas. Eu digo que tem um imenso canteiro de rosas vermelhas. E aí alguém mostra, essa rosa pertence ao canteiro. Se o canteiro é de rosas vermelhas e essa rosa pertence a esse canteiro, então essa rosa só pode ser que cor? Vermelha. Este é o silogismo dedutivo. Pela dedução, eu entendi. Aqui é um outro caso. Primeiro, tem um imenso canteiro de rosas vermelhas. Segundo, essa rosa é vermelha. Terceiro, é possível que essa rosa pertença ao canteiro. Já neste caso, por trazer a informação do atributo da rosa, a rosa é vermelha, cria uma hipótese para a conclusão. A rosa pode pertencer ao canteiro ou não, ok? Porque aqui na primeira eu falei que ela pertencia ao canteiro, que é algo que eu já afirmei que eu tenho, que todas são vermelhas. Já nessa segunda eu estou dizendo apenas que a rosa é vermelha. Não é porque ela é vermelha que ela reside aqui no meu canteiro. Existem muitas rosas vermelhas no mundo que não estão plantadas no meu canteiro. Por isso eu não posso afirmar nem deduzir que ela pertence ao meu canteiro, ok? Aqui então tem um silogismo por abdução. Pode pertencer ou não, é uma hipótese, ou seja, uma possibilidade, não uma dedução afirmativa. Bom, terminando então, em todos os formatos que a nossa mente utiliza para raciocinar, dois deles formam silogismos. Primeiro, nossa mente é capaz de deduzir informações perfeitas e indubitáveis de outras informações, desde que essas informações iniciais sejam corretas. Ou seja, nossa mente pode trabalhar o raciocínio e deduzir a partir de coisas que vieram afirmadas para nós, desde que estejam corretas, de acordo com a nossa realidade. Segunda afirmação que é necessário lembrar. Nossa mente também é capaz de abduzir hipóteses de informações que se conectam, mas que não são incapazes de gerar certezas. Dependendo da qualidade da hipótese, atribuímos matematicamente maior ou menor grau de probabilidade a ela. Ou seja, deduzir é você ter certeza a partir de informações corretas e abduzir é você criar aí hipóteses, possibilidades de informações que estão conectadas entre si, mas que não são capazes de dar uma certeza de algo. Então você cria apenas hipóteses na sua mente, tá bem? E aí atribui maior ou menor grau de probabilidade. Exercícios. Praticando aprendizado do 1 ao 7, são de múltipla escolha, desenvolvendo habilidades, apenas exercícios 1, 2, 5 e 7. Farei com vocês na nossa próxima aula online. Como o Plural não está disponibilizando a lista de exercícios de redação, então a gente faz junto e vocês, se tiverem alguma dúvida, deixem para tirar durante a aula online, ok? Espero que esteja tudo bem, tenha ficado claro sobre este módulo. Terminamos então aqui o módulo 11 de redação. Até mais, primeiro ano!